Olá, queridos, como é que vocês estão? Aqui começa mais uma mensagem do coração de Deus. E a mensagem do coração de Deus para nós hoje é em 2 Coríntios, no capítulo 12, né? Enfatizarei no 8 e 9, mas para que vocês possam compreender, nós vamos estar falando aqui que a visão de Paulo a respeito do espinho na carne. Ele vem dizendo que ele se orgulha na fraqueza dele, ele se orgulha na fraqueza dele, porque é na fraqueza dele que ele é aperfeiçoado. Então, quando aquelas pessoas que o criticam e que falam que Paulo é fraco, por ele vivenciar as lutas e adversidades, né, difíceis, né, e vem julgando, porque acha que ele é fraco, né, e ele vem dizendo que ele pediu a resposta a Deus quanto a isso, né, e o que Deus tem falado com ele é que através da fraqueza, através das lutas, da adversidade, quando ele se prostra, se humilha, quando ele está aos pés do Senhor, ali a força dele é renovada. Ali o poder de Deus está se aperfeiçoando nele, está habilitando ele, está capacitando ele, está encorajando ele, a força de Deus, né? E ali uma nova estrutura está sendo feita, está sendo dada para ele. Então, através das lutas, através das adversidades, vem trazendo benefícios que vão beneficiar a Paulo, né? Porque o trabalhar de Deus é diferente do nosso, né? E ele, naquele momento de aflições, de luta, que ele combate dia após dia, né? É para que ele venha estar sempre treinando, né, o espírito dele, para que ele possa também ajudar, encorajar aqueles que ele está ministrando, aquele que ele está falando do poder de Deus. E ele mesmo sendo essa testemunha, vivenciando esses dias maus, ele mais do que nunca vivenciando vai poder passar o que ele está vivendo, a experiência dele, e ver como o poder de Deus tem aperfeiçoado, o quanto tem trago benefício, o quanto ele tem visto a manifestação do poder de Deus. Então, é na fraqueza que Paulo era aperfeiçoado, né? Então, ele vem dizendo aqui que em 3 ocasiões eu supliquei ao Senhor que removesse. Mas ele disse, a minha graça é tudo que você precisa. Por quê? Porque os dias de aflições que Paulo passava não eram fáceis, comparado ao que algumas pessoas passam, né? E mesmo assim ele estava ali pregando o evangelho, né? Sendo perseguido, porque queriam prender ele, porque ele estava a serviço do reino de Deus, então estava incomodando o inferno. Mas o que eu entendo, que eu vejo o quanto ele foi perseverante, e que ele se alegra por se tornar participante das aflições, né, de Cristo, porque ele reconhece que ele tem agradado a Deus e tem desagradado o inferno. Por isso dos levantes, ou por isso dos levantes, porque ele não está agradando a carne, ele não cheira a carne, ele está no Espírito, porque ele sabe a plantação dele. Se ele sabe a plantação dele, ele sabe que vai receber retaliações no mundo espiritual. Ele sabe que ele tem invocado, ele sabe que Deus tem falado com ele, e com isso ele fica com a visão de Deus. Mas ele vem aqui relatando, mostrando para os irmãos, né, que esses dias que ele vem enfrentando serve para eles também raciocinar e ver que isso não é uma punição, que isso não é porque eles não são de Deus, que Deus não é com eles. Ao contrário, Deus é com eles. E quando ele vem mencionando que em 3 ocasiões ele começou a suplicar a Deus, querendo resposta, querendo que o Senhor removesse aquelas aflições, aquele espinho na carne, né, que estava ali. Mas o que ele pôde ouvir de Deus foi a seguinte palavra, assim, olha, a minha graça é tudo que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Ele vem dizendo, meu poder opera melhor na fraqueza.
Então, quando eu me humilho, quando eu me prostro, quando eu estou diante da presença de Deus, mostrando a minha fraqueza, mostrando o impossível, Deus ele vem com o impossível, Deus vem trabalhando e vem também nos sustentando para que possamos continuar a perseverar, andando perseverando. Com isso, na presença do Senhor, tudo acontece. A gente nunca sai da mesma forma. Você entra angustiado, você entra cansado, desgastado, e na presença do Todo-Poderoso, quando você entra em oração, você já entregou o seu fardo pesado e trocou pela leve. E assim você entregou, confiando que nas mãos de Deus está, e agora Ele está assumindo o controle totalmente da sua batalha. E você agora vai passar a andar com segurança e confiança no Senhor, né? A continuar perseverando. Então, é nesses dias difíceis, né, que nós vamos estar cada vez mais ligados no Senhor. Vigiando também, necessário, orar e vigiar e orar. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar da minha fraqueza. Então ele fica feliz de se orgulhar na fraqueza, nas lutas e adversidades, porque ele é um homem, ele sente dor, ele sente tudo, mas ele depende da palavra de Deus, depende de Deus, da fé. E o que ele pode fazer, ele vai fazer. E o que ele não pode fazer, Deus vai fazer. Então, o que não estava na capacidade de Paulo, vinha de Deus. Porque ninguém é um super-homem, ninguém é Mulher Maravilha, né? E ninguém é um robô. Se não é robô, você merece sim ter um descanso, você merece organizar a sua vida espiritual, mantendo a disciplina, mas entendendo que o primeiro lugar é o Senhor. Não é verdade? Entendendo que Deus vai renovando suas forças. Cada um conhece os seus limites. Não é verdade? E Paulo estava trabalhando para o reino de Deus. Ficava cansado? Ficava. Recebia retaliações? Recebia. Né? O diabo vinha em cima dele. Por quê? Porque ele era um instrumento de salvação. E parando ele, querendo destruir ele, né? Estava destruindo o ministério dele. Quanto importante é saber que todos nós não vamos ficar isentos de sofrer aflições, passar pelos dias difíceis, mas passando por ela, nós temos que entender que Deus conosco está e que se passarmos, o Senhor está segurando a nossa mão e está garantindo a vitória. Sem o Senhor e sem dar as mãos do Senhor, a nossa guerra não é vencida. Sem o Senhor, nada podemos fazer, né? E ele vem dizendo assim. E, portanto, agora eu fico feliz de me orgulhar na minha fraqueza, para que o poder de Deus opere em meu intermédio. Pois é, a fraqueza ele entendia. Pode estar difícil, aclamando, está buscando, dependendo de Deus. E ele via que somente o poder de Deus, só Deus mesmo, podia fazer algo para ele. Ele não se achava superior, ele era humilde. Então as lutas vêm nos moldando, nos modulando, nos fazendo cada vez mais humilde, né? E provando a nossa fé, nos unindo mais a Deus. Então, ele ficava feliz sim na fraqueza, porque ali ele recebia a unção dobrada, o poder de Deus dobrado. Porque o que ele não tinha durante a luta era acrescentado. É muito forte. O que nós não temos durante a caminhada, Deus faz ter. É verdade. Quando você está no deserto, você vai acabar a água no deserto da sua garrafa. Vai acabar o sustento que quando você é mandado para o deserto. Mas quem mandou você para o deserto é aquele que garante o sustento, a água, a moradia.
né? Cuidado, proteção. Então, ir para o deserto é lugar de ganhar também. Ir para o deserto é ver o sobrenatural de Deus, é ver Deus abrindo, o poço e fazendo ter água. É Deus mostrando que nós podemos realizar as mesmas obras que Ele realizou e ainda maiores. É ter o alimento que precisamos, que Ele envia para nós. As forças que precisamos durante esse processo é feito, é dado. Então nós ganhamos. A unção ganhamos. Porque lugar de deserto é lugar de aperfeiçoamento, de modulamento. É o lugar de aperfeiçoamento, é o lugar onde você está à disposição de Deus, você está se humilhando, você está se rendendo ao Senhor. Você está diminuindo e está crescendo. Porque ali é o lugar de reconhecer a grandeza dele e a pequenez sua, né? Por isso, aceito com prazer a fraqueza e o insulto. Então, ele diz aqui que ele aceita com prazer todos os insultos que ele vem recebendo, né? Porque até com os insultos ele recebe com prazer, porque ele entende que os insultos vêm daqueles que são fracos, daqueles que precisam de ajudas, que estão doentes, precisam ser tratado, curado. E quando eles insultam, é porque está treinando. Deus está usando para treinar, para tornar a gente forte. E muitas vezes o inimigo acha que está nos enfraquecendo, nos matando. Mas na verdade está ajudando na formação de Deus, na faculdade de Deus. Pois é, porque Deus precisa de filhos fortes. Deus precisa que venhamos ser corajosos. Não foi assim com Josué, ser forte e corajoso? Porque eu estou enviando, você precisa ser. Moisés é morto. Assuma a posição e leva o meu povo. Vai com ele, vai passar o Rio Jordão. Então antes vou falar com você, vou detalhar como que você tem que fazer. Eu vou ser com você, assim como fui com Moisés. E o povo apoiou a escolha de Deus, porque ele já conhecia que Josué era o sucessor de Moisés. Ele viu o quanto ele temia Deus. E eles disseram: Josué, eu estou aqui com você. Nós apoiamos a escolha de Deus. Tudo que você falar, nós vamos obedecer. E abençoa ele. O que eu quero te dizer é que Paulo, ele era encorajado por Deus para encorajar os fracos, os caídos, aqueles que iriam passar por alguma luta, por uma adversidade. Então ele estava ali, sendo a boca, um instrumento de bênção para aquelas pessoas, né? Então os insultos faziam ele crescer. Ele via que ele não era nada, mas Deus era. E se ele estava sendo atacado, é porque era o inimigo que estava atacando, não eram as pessoas. Porque o diabo se manifesta dessa forma. E ele sabia que a luta dele era com o inferno, não era com as pessoas. O diabo usa o instrumento dele, usa as pessoas. Mas a nossa luta não é contra a carne nem sangue, não é contra os seres humanos. A nossa luta é contra principado, potestade que agem nas regiões celestiais. O inimigo que está ali, e as legiões, principados, está trabalhando contra a sua vida, porque você é a luz que veio para iluminar a vida do que estão na escuridão, né? E por isso eu aceito com prazer a fraqueza, insultos, privações, né? Ele se privava de algumas coisas, porque era necessário, né? Perseguições e aflições, né? As perseguições vai gerando em nós fortalecimento. A gente entende que nós não somos desse mundo, e nem nesse mundo vamos ficar. Por isso que incomodamos.
Por isso que há diferença daqueles que são de Deus e daqueles que não é, porque Jesus não era do mundo, mas ele veio ao mundo e ele veio testificando dessa luz, ele veio ensinando, né? Quem nele crer não será confundido, porque ele é a luz que veio para brilhantar a vida das pessoas, se assim o aceitarem, seriam salvos, passarem a viver de uma nova vida, experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? E por ser diferente, ele foi rejeitado, porque ele não era do mundo. Quem é diferente é aquele que tem a luz que está brilhando. A escuridão não vai chamar a atenção, mas a luz vai chamar a atenção. E Paulo era essa luz que incomodava. Com isso, ele estava no caminho certo. Ele não é mais, o mundo não é a moradia dele permanente. Se não é permanente, é o céu. Então, ele não é desse mundo, né? Morrer, todos vão morrer. A carne, ela vai ficar aí e vai se desgastar. Mas o espírito aqui não ficará. Não é verdade? Então, ele vem dizendo assim: perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. Porque quando você pensa que está fraco, você começa a orar. Você começa a ver uma força dentro de você que você nem imaginava ter. Então ali você é aperfeiçoado. Quando você pensa que está fraco, você está forte. Você começa a lutar, você começa a se posicionar, assumir o seu direito em Cristo. E você vê o poder de Deus se manifestando. Aparentemente o inimigo vai mostrar que não está surgindo efeito, que está tudo a mesma coisa, não foi isso? Quando Elias falou lá para o servo dele, vai lá ver se vai chover, vai lá fiscalizar para mim que eu estou orando. Não veio primeira, segunda, nada. E ele continuou crendo no poder de Deus. Na última vez, eu vejo uma pequena nuvem, né? É um sinal, vai chover, obrigada, Senhor. Já glorificou. Quem ora tem resposta. Ué, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Ele falou porque ele já sabia, mas ele foi ali para conferir. E mesmo vindo com notícia desfavorável, ele continua a crer. Então isso mostra que o justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Então, se Paulo vivenciou esses dias difíceis, ele vem encorajando a permanecer firme no Senhor, a buscar as coisas do alto, a manter uma vida de intimidade com Deus, para que venha passar essa prova com ele, né? E você é forte, você vai vencer essa luta. Em outras palavras, ele mencionando para os irmãos em Cristo, né? Que cada um de nós podemos todas as coisas naquilo que nos fortalece, né? A força que você precisa vem de Deus. Seja invoca-me no dia da tua angústia que eu os livrarei. Então, o ide é importante, o apresentar a Deus é importante, para assim você poder descansar, porque só descansa quando você entrega, não é verdade? A responsabilidade não é mais sua, de Deus, você só tem que perseverar e confiar no Senhor. Então, quando estou fraco, é que eu estou forte. As pessoas olham a fraqueza humana, aparentemente parece estar fraca, né? Mas a fraqueza para um homem natural é fraco, mas para Deus estamos fortes, né? Porque aos olhos naturais é contemplado o visível, mas o invisível não é para o natural, é para aqueles que têm fé, que enxerga além das aparências, que enxerga as coisas do alto, as coisas que não são, como se já existisse. Amém? Eu vou ficar por aqui, mas desde já eu quero abençoar a vida de vocês. Lembrando que tem vídeo novo lá no canal. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Fique na paz de Cristo.
ser forte e corajosa. Deus conta com vocês. Amém? Fique na paz de Cristo.